Queridas irmãs e queridos irmãos, damos as boas-vindas ao culto da Comunidade Evangélica de Joinville, União Paroquial. A vida não é só de alegria, faz parte dela a inquietação da morte. Refletir sobre a vida implica também refletir sobre a morte. Luz e escuridão se complementam. Hoje rememoramos a crucificação de nosso Senhor Jesus Cristo. O próprio evangelista João afirma que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Por esse amor, Jesus deu a vida por nós. Em meio à dor e compaixão, Jesus fala em Marcos 14:36, Abba, Pai, tudo te é possível, passa de mim este cálice. Contudo, não seja o que eu quero, e sim o que tu queres. A morte e a cruz de Jesus Cristo lembram a nossa própria morte e cruz. Pela vida que deu por nós, reunimos-nos como sua comunidade, para dar testemunho de uma só fé. Em nome de Deus que se revelou como Criador e mantenedor da vida, como Salvador que veio resgatar-nos do pecado, como Espírito Santo para acalentar-nos na angústia, movimentar-nos na ação de amor e vivificar nossa esperança. Por isso, iniciamos este culto agradecendo. O apóstolo Paulo assim ensina em 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 15. E ele morreu por todos, para que os que vivem não vivam mais para si mesmos, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Desse modo, reconheçamos os nossos pecados e confessemos. Misericordioso Deus, chegamos diante da Tua presença em humildade. Vivemos rodeados de pecado. Reconhecemos que em grande parte de nossa existência vivemos para nós mesmos. Esquecemos o Teu amor revelado em Jesus Cristo e vivemos de modo egoísta, violento, insensível e pretensioso. Achamos-nos muitas vezes inatingíveis e vencedores. Esquecemos que sem Teu amor nada somos. Perdoa-nos quando fazemos deste dia santo um dia qualquer, quando nossos dias
passam sem vivermos na tua presença. Quando a tua palavra e tua acolhida nos sacramentos, batismo e santa ceia, são confundidos por nossa ignorância e falta de fé. Perdoa-nos, porque nem sempre temos coragem para te procurar e confessar nossa culpa, afastando-nos cada vez mais de ti. Perdoa-nos quando nossos pensamentos são maliciosos e audaciosos, quando nos omitimos nas ações e quando nossas palavras são vazias para a edificação e consolo de nosso próximo. Perdão porque muitas vezes pensamos que somente nós sofremos e esquecemos o quanto sofreste e te doaste por nós. Deste-nos um mundo bom e ensinaste-nos os valores do teu reino, mas esquecemos do amor. Por isso pedimos, tem piedade e perdoa-nos. Renova-nos a fé para que vivamos na tua presença e façamos tua vontade. Em nome de teu Filho pedimos. Amém. Sabemos que Cristo nos acolhe, por isso cantamos. Sim, Deus acolhe o pecador. E Deus nos mostrou o quanto nos ama. Cristo morreu por nós quando ainda vivíamos no pecado. Onipotente e misericordioso Deus teve compaixão de nós. Entregou por nós o seu único Filho à morte e morte de cruz para nos perdoar todos os nossos pecados. E deu também a todos os que nele creem o poder de se tornarem filhos e filhas de Deus. E prometeu-lhes dar o Espírito Santo. Consolem-se nesse dia de Sexta-feira Santa, pois os pecados de vocês estão perdoados. Em nome de Deus o Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. E após confessarmos os nossos pecados, nós também pensamos nas dores desse mundo. Deus, ao ver a agonia, a angústia do pecado humano, ao ver as pessoas sendo encurvadas pela culpa, o que Ele fez? Ele enviou o seu único Filho, Jesus Cristo, para nos abraçar, para nos confortar, para nos libertar dos nossos pecados. Na cruz, Jesus Cristo morre por nossos pecados e nos liberta de toda a culpa,
a culpa que nos impede de viver em paz conosco mesmos e com os outros. E assim, queremos nós colocar as nossas dores, as dores desse mundo nas mãos do Senhor quando cantamos. O nosso Senhor tem piedade de nós. E assim nós também queremos colocar essa celebração sob os cuidados de Deus. Oremos. Deus Todo-Poderoso, te suplicamos que tenha misericórdia para conosco, tua família, pela qual nosso Senhor Jesus Cristo revelou o seu imenso amor, quando se sujeitou a sofrer traição, abandono e morte de cruz. Deus da vida, quanta dor, quanto sofrimento naquele dia em que teu filho morreu no Monte Gólgota. Foi tudo por amor a nós. Só podemos reconhecer isto e agradecer. Pedimos-te que esteja entre nós, onde estivermos acompanhando esse culto, e ali queremos também, Senhor, te pedir que tu abençoe. Por Cristo Jesus, nosso Senhor, que vive e reina contigo e com o Espírito, para sempre, que oramos. Amém. Queremos nós, assim, nos preparar para ouvirmos as leituras bíblicas quando dizemos que o amor que nos salva é o do nosso Senhor. Ouçamos do Antigo Testamento a leitura do livro do profeta Isaías, capítulo 53. O povo diz: quem poderia crer naquilo que acabamos de ouvir? Quem diria que o Senhor estava agindo? Pois o Senhor quis que o seu servo aparecesse como uma plantinha que brota e vai crescendo em terra seca. Ele não era bonito, nem simpático,
nem tinha nenhuma beleza que chamasse a nossa atenção ou que nos agradasse. Ele foi rejeitado e desprezado por todos. Ele suportou dores e sofrimentos sem fim. Era como alguém que não queremos ver. Nós nem mesmo olhávamos para ele e o desprezávamos. No entanto, era o nosso sofrimento que ele estava carregando. Era a nossa dor que ele estava suportando. E nós pensávamos que era por causa das suas próprias culpas que Deus o estava castigando, que Deus o estava maltratando e ferindo. Porém, ele estava sofrendo por causa dos nossos pecados. Estava sendo castigado por causa das nossas maldades. Nós somos curados pelo castigo que ele sofreu. Somos sarados pelos sofrimentos que ele recebeu. Todos nós éramos como ovelhas que se haviam perdido. Cada um de nós seguia o seu próprio caminho. Mas o Senhor castigou o seu servo, fez com que ele sofresse o castigo que nós merecíamos. Ele foi maltratado, mas aguentou tudo humildemente e não disse uma só palavra. Ficou calado como um cordeiro que vai ser morto, como uma ovelha quando cortam a sua lã. Foi preso, condenado e levado para ser morto, e ninguém se importou com o que ia acontecer com ele. Ele foi expulso do mundo dos vivos, foi morto por causa dos pecados do nosso povo. Foi sepultado ao lado de criminosos, foi enterrado com os ricos, embora nunca tivesse cometido crime nenhum, nem tivesse dito uma só mentira. O Senhor Deus diz: eu quis maltratá-lo, quis fazê-lo sofrer. Ele ofereceu a sua vida como sacrifício para tirar pecados, e por isso terá uma vida longa e verá os seus descendentes. Ele fará com que o meu plano dê certo. Depois de tanto sofrimento, ele será feliz. Por causa da sua dedicação, ele ficará completamente satisfeito. O meu servo não tem pecado, mas ele sofrerá o castigo que muitos merecem, e assim os pecados deles serão perdoados. Por isso eu lhe darei um lugar de honra. Ele receberá a sua recompensa junto com os grandes e os poderosos, pois ele deu a sua própria vida e foi tratado como se fosse um criminoso. Ele levou a culpa dos pecados de muitos e orou pedindo que eles fossem perdoados. Aclamemos o Evangelho cantando a misericórdia do Senhor. A misericórdia do Senhor para sempre cantarei. A misericórdia do Senhor para sempre cantarei. Leitura do Evangelho de Marcos, capítulo 15, os versículos 33 a 40. Ao meio-dia, começou a escurecer, e toda a terra ficou 3 horas na escuridão. Às 3 horas da tarde, Jesus gritou bem alto: Eloi, Eloi, lema sabachthani. Essas palavras querem dizer: meu Deus, por que me abandonaste? Algumas pessoas que estavam ali ouviram isso e disseram: escutem, ele está chamando Elias. Alguém correu e molhou uma esponja em vinho comum, pôs na ponta de um bastão, deu para Jesus beber e disse: esperem, vamos ver se Elias vem tirá-lo da cruz.
Aí Jesus deu um grito forte e morreu. Então a cortina do templo se rasgou em 2 pedaços, de cima até embaixo. O oficial do exército romano que estava em frente da cruz, vendo Jesus morrer daquele modo, disse: de fato, este homem era o Filho de Deus. Algumas mulheres também estavam ali, olhando de longe. Entre elas estavam Maria Madalena, Salomé e Maria, que era a mãe de José e de Tiago, o mais moço. Palavra de Deus é lâmpada para os nossos pés, luz para o nosso caminhar. Queremos nós nos preparar para ouvirmos a mensagem quando dizemos que na cruz nós reconhecemos o nosso pecado. Que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus Pai e a comunhão do Espírito Santo esteja contigo e comigo. Amém. Você, meu querido, minha querida, já se sentiu abandonado?
Alguma vez você se sentiu completamente só? Ou, em algumas vezes, você sentiu como que suas orações, os seus clamores, seu pedido de perdão, como se ninguém escutasse, até mesmo Deus? Talvez em algumas experiências da nossa existência nos sentimos assim. Jesus também se sentiu dessa forma. Conforme ouvimos no Evangelho de Marcos, há um grito que Jesus declara o seu clamor e diz: Deus meu, por que me abandonaste? Esse é o grito que ecoa do Salmo 22. O salmista também expressa essa percepção de abandono, e Jesus repete essa palavra do salmista para expressar essa realidade de uma total ausência, de um sofrimento tremendo. Esse é o grito que mostra que a cruz foi real, que o sofrimento foi real, o abandono foi real. Na história do cristianismo, tivemos sempre duas tentações. Uma delas é negar a cruz. A outra é exaltá-la. Na verdade, a cruz não tem a última palavra no Evangelho, mas é uma página que nós não podemos saltar. A cruz, ela nos perturba, ela nos incomoda, ela nos inquieta, pois ela nos mostra a densidade do sofrimento. Porque é algo muito perturbador ter essa ideia de um Deus que sofre, de um Deus que se deixa ser crucificado. E segundo o apóstolo Paulo vai dizer, isso se tornou loucura para os gentios, se tornou escândalo para os judeus, e continua sendo loucura e escândalo para nós. Afinal, onde fica a grandeza de Deus? Onde está o poder de Deus? Como aceitar a morte de um justo? Como olhar a face da derrota? Como compreender o silêncio de um pai para com seu filho? São perguntas que nos incomodam, nos inquietam. Mas essas perguntas também nós encontramos na narrativa da crucificação e da morte de Jesus, respostas que não são simples. São respostas que refletem um amor profundo, uma entrega radical, um agir que alcança toda a humanidade. Percebam que na narrativa que nós ouvimos de Marcos, é a única vez que Jesus não chama Deus de Pai. Ele diz: Deus meu, por que me abandonastes? Porque esse grito era o nosso grito. Nós é que deveríamos ser abandonados. Na verdade, o profeta Isaías, conforme nós ouvimos na leitura, nos fala dessa realidade. Ele diz: o mundo desaba sobre o servo sofredor. Naquele momento da cruz, o mundo desabou sobre Jesus, os meus e os teus pecados. Todas as trevas, todas as maldades caem sobre Jesus. Por isso é um momento agonizante, é um momento que provoca uma profunda separação. É o momento onde Jesus, na sua dor, na sua humilhação, ele sente a total ausência de Deus. Porque ele sozinho carrega os teus e os meus pecados. Mas vejam, a partir da cruz, Deus não responde o mal com o mal.
porque Ele não é um Deus justiceiro, muito menos um Deus vingativo. Ele prefere ser vítima de seus torturadores. Ele prefere ser vítima das suas criaturas. Por isso o grito de abandono, Deus meu, não é definitivo na cruz. Esse grito traz esperança. Esse grito, como disse, é o nosso grito. Mas ao desamparar Cristo, Deus nos ampara. Ao esconder a face para o seu Filho, Deus a revela para nós. Ao punir o seu Filho, Deus nos perdoou. Ao castigar seu Filho, Deus nos libertou. Ao rejeitar seu Filho, nós fomos aceitos. O crucificado, meus queridos, nos revela que não existe e nunca existirá um Deus indiferente, um Deus insensível, mas um Deus que se compadece conosco, um Deus que sofre com os nossos sofrimentos, um Deus que morre a nossa morte. A cruz não é o fim. A cruz não é o fim. Hoje é sexta-feira, mas o domingo vem aí. Talvez a dor queira bater a nossa porta, mas o domingo vem aí. Hoje muitos choram perdas pelos seus entes queridos, mas o domingo vem aí. Hoje muitos no mundo vão morrer sozinhos, em UTIs, sem ninguém, mas o domingo vem aí. Hoje o céu pode estar escuro, mas o domingo vem aí. Hoje parece que as forças opressoras vão triunfar, mas o domingo vem aí. Hoje parece que Pilatos vai lavar as mãos e os sacerdotes voltar para os seus templos felizes, mas o domingo vem aí. No domingo, o grito do desamparo será substituído pelo grito: Ele vive. Ele vive. Ele está vivo. Por isso nós podemos nos sentir abandonados, às vezes tristes, choramos, mas isso não nos diminui como pessoas. Pelo contrário, isso nos faz ser humanos. Como Jesus, na sua radicalidade da humanidade, viveu. Para nos mostrar de que em meio a toda dor e sofrimento, sempre há um olhar para além. Hoje é sexta-feira, mas o domingo vem aí. E é nessa convicção, e é nessa certeza de um Deus que escuta os nossos clamores, que nesse dia de um Deus que aparentemente nos mostrou que abandonou seu Filho, mas não foi um abandono. Foi, na verdade, um grito de vitória. Um grito que é o teu e o meu grito. Por isso nós somos um povo reconciliado com esse Deus, que escuta os nossos clamores, mesmo na nossa solidão, mesmo quando nos sentimos abandonados. E se Deus escuta o seu e o meu clamor, o que Ele nos convida também é para nós escutarmos os clamores e os gritos daqueles que estão ao nosso lado. Infelizmente, ficamos surdos diante de muitos gritos. Mas quem sabe, ao ser tocado por esse Deus que nos liberta, por esse Deus que nos perdoou e nos perdoa, como povo agraciado, nós possamos abrir os nossos ouvidos e ouvir.
os gritos daqueles que estão ao nosso lado. Que Deus, na sua graça e na sua bondade, continue nos fortalecendo, continue nos dando esperança, continue colocando no nosso coração que a última palavra sempre é dele, e a última palavra é: Ele vive, eu estou vivo, eu estou com vocês. Hoje é sexta-feira, mas o domingo vem aí. Que Deus abençoe. Amém. Fronte ensanguentada
No meio desse tempo de medo, ouvirmos Paul Gerhardt faz bem para nós. Paul Gerhardt viveu num tempo da Guerra dos 30 anos, onde em muitas localidades mais de 2/3 dos homens vieram morrer por causa da guerra. E ele tira os olhos dos mortos, levanta os seus olhos, olha para a cruz. Ali ele começa a semear a esperança, através da sua música, através do seu dom. E assim nós agora também queremos unir os nossos sentimentos, a nossa fé, quando juntos oramos. Bondoso Deus, queremos te agradecer por esta mensagem que neste dia e nesse culto se torna viva para nós. Ninguém nos amou tanto que deu sua própria vida por nós como teu Filho Jesus Cristo. Obrigado por este presente. Teu Filho suportou a violência cruel da morte na cruz por nós. Eterno Deus, tu tens te revelado aos povos e o teu evangelho tem edificado comunidades por esse vasto mundo. Guia a tua igreja, Senhor, a fim de que ela permaneça fiel e proclame a tua salvação em palavras e em obras de tua misericórdia. Compassivo Deus, defensor da vida e consolação dos aflitos, tem compaixão das pessoas que sofrem violência, a violência aberta, mas também a violência velada, silenciada, doméstica. Inclina-te em favor dos enlutados, dos solitários, dos trabalhadores e das trabalhadoras desempregados. Move-nos, comove-nos, pois esta é a tua causa e deve ser a causa de todos os que carregam o nome de cristão. Anima as comunidades cristãs a serem solidárias. Recebe essa oração, Senhor. Atende às nossas súplicas. Rogamos por Jesus Cristo, nosso Redentor, o qual nos ensinou a oração que juntos queremos dizer. Pai nosso, que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Sim, a cruz do nosso Senhor vale para todos, mas Ele ressuscitou. Mas não podemos nesse dia esquecer desse gesto de amor de Deus por nós. Há momentos. As palavras não resolvem, mas o gesto de Jesus demonstra amor por nós. Há momentos que as palavras não resolvem, de Jesus demonstra amor por nós. Foi no Calvário que Ele, sem falar, mostrou ao mundo inteiro
No Antigo Testamento, era comum pedir a bênção de outra pessoa ao sair de sua presença. A bênção de Deus é muito mais que bem-querer. É confiar e entregar a sua vida e a do próximo nas mãos de Deus, que tudo pode. Na morte e na solidão, Deus nos segura pela sua mão e não nos deixa só. Recebam a bênção de Deus. O Senhor te abençoe e te guarde, para que seu caminho seja seguro. Deus te dê fé, para que não fiques na escuridão. Deus te abençoe com amor, para que não vivas só e experimentes o quanto podes fazer. Deus te dê a paz, para que vivas plenamente. Assim te abençoe o Deus, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Saímos deste culto com as palavras do Salmo 22, versículos 1, 7, 8 e 19, recitadas por Jesus na cruz. Deus meu, por que me desamparaste? Por que se acham longe do meu salvamento as palavras de meu bramido? Todos os que me veem zombam de mim, afrouxam os lábios e meneiam a cabeça. Confiou no Senhor, livre-o ele, salve-o, pois nele tem prazer. Tu, porém, Senhor, não te afastes de mim. Força minha, apressa-te em socorrer-me.